Danilo Fabinho, Souza e Valdir. Bom, me chamo Matheus, tenho 22 anos e 1 ano e meio de convertido, por causa do chamado de Deus na minha vida. Não, os caras, esses daí são mais novos que eu, mano. Primeiramente, eu comecei há 3 anos atrás em pensar a criar um e-book no Hotmart falando sobre autoajuda. Autoajuda mais centrado em crises de ansiedade, que é algo que eu sofria na verdade, porque eu aprendi a lidar com métodos que eu fui vivendo e aprendendo e aprendi a controlar as crises de ansiedade, tirando os remédios que eu tomo para me ajudar a viver uma vida mais tranquila e mais regrada. Esse canal vai se basear no jovem cristão do século XXI. Desmistificar a visão que os jovens têm da igreja evangélica, que ela cobra, que ela é ruim, que ela tenta enfiar Jesus Cristo na vida dos outros, e não é verdade. E isso está errado. Isso foi algo criado pelo homem e não a palavra de Deus, o que está na Bíblia. O que está na Bíblia basicamente é aquilo que evangelizai e crescer em seu espírito. Evangelizar não é nada mais, nada menos do que falar um pouco da palavra de Deus para as pessoas que não conhecem de verdade a palavra de Deus. Eu, por exemplo, tenho 22 anos e tenho depressão há 12. E quando eu fui para a igreja, em 2 semanas a minha depressão melhorou bastante. Eu ainda sofro com ela, mas eu aprendi a conviver. Eu também tenho um transtorno psicológico chamado... Psicológico não. Transtorno de personalidade borderline, que é basicamente sentir um vazio extremo no coração e nada que eu faça vai preencher esse vazio. Nada, nem ninguém, nem dinheiro, nem nada dessas coisas. Mas, por incrível que pareça, Jesus Cristo, quando eu aceitei Ele no meu coração, Ele preencheu esse vazio. E desde então eu comecei a melhorar. Como eu venho dizendo para o meu líder espiritual na célula de jovens, que ele sempre fala que todas as dores que eu passei na vida foram pontos cruciais para eu poder ajudar pessoas ao meu redor e muitas pessoas que eu conheceria. E eu venho há muito tempo orando para Deus e pedir sabedoria para Ele para saber como que eu faria isso. Era para mim estar pregando a palavra há muito tempo, só que eu ainda pensava que pregar a palavra e virar pastor era em si ganhar dinheiro em cima da palavra do Senhor, e isso é errado. Porém, na Bíblia diz que o pastor tem um percentual no dinheiro que vai para a igreja, como se fosse um salário, porque o pastor, nada mais, nada menos, ele também é um trabalhador. Ele trabalha a obra de Deus. Ele mantém a casa de Cristo. Ele mantém um chão sagrado. E essa noite eu passei 6 horas conversando com uma amiga que estava vamos dizer com termos leigos, meio deprê. E eu estava pensando a noite inteira sobre o que fazer da minha vida, porque eu estou desempregado devido à quarentena e devido a muitos percentuais aí que não vem ao caso agora. Mas eu passei 6 horas numa chamada de vídeo com ela e tentando ajudá-la a melhorar, fazendo dar risada, falando das coisas da minha vida, falando da minha história, falando da minha vivência, falando do meu sofrimento. E no final de tudo, no final das 6 horas, eu acho que eu ajudei ela, de um jeito ou de outro. E outra amiga minha, antes disso, tinha falado que eu tinha que pensar mais em mim. E eu expliquei para ela que eu era cristão, e por ser cristão, automaticamente eu tenho que ajudar o próximo. Isso está no meu coração, Deus fez minha alma assim, ajudar o próximo, como eu faço isso desde os 15 anos. Como já tirei morador de rua levei para casa, como já ajudei muita gente com depressão, com crise de ansiedade, com transtornos psicológicos de vários tipos.
E como eu passei a vida inteira com psicólogos, desde a infância, por causa da minha depressão e essas coisas, eu entendo um pouco do assunto e queria compartilhar com quem me acompanhar. Fazendo esse canal no YouTube, eu não espero uma repercussão grande, não espero retorno em dinheiro. Estou fazendo esporadicamente. Não sei se terei bloqueio criativo para criar vídeos, porque esse primeiro já está sendo difícil. Porque eu tentei roteirizar, mas eu sou uma pessoa muito espontânea, eu não consigo viver um roteiro, viver rotinas. Isso é uma complicação que eu tenho por causa da ansiedade. Mas eu aprendi a lidar com a ansiedade da pior forma, sozinho. Porque eu moro sozinho desde os 15 anos. Na verdade, com 15 anos eu morei com meu tio, morei 1 ano com ele, só que eu queria a minha independência. Eu ainda não era cristão, eu acreditava em Deus, mas eu não seguia nenhuma religião. Segui outras religiões de outras matrizes, do espiritismo em geral. E isso eu acredito que foi Deus me preparando para realmente saber do que eu estou falando e conseguir evangelizar os jovens e também adultos que precisam, de uma maneira mais tranquila e suave, não tentando enfiar Jesus Cristo goela abaixo, porque ninguém gosta de algo forçado. Que nem eu fui forçado a entrar para a igreja. Uma namorada minha disse que se eu não entrasse para a igreja, ela ia me deixar. Então eu entrei na igreja. Só que aí eu entrei na igreja e ela me deixou. Porém, foi a melhor coisa da minha vida, porque Deus usou um dos mais difíceis caminhos para mim trilhar o caminho dele, que era o melhor da minha vida. E é isso que eu estou fazendo faz 1 ano e meio, quase 2 anos. Com 3 meses de igreja, eu li um livro que é Revelações do Inferno. É um livro cristão, é um livro evangélico, escrita por uma moça, que agora não me recordo o nome, que ela fala das visões que ela teve, que Jesus Cristo levou ela para vivenciar momentos no inferno. E com esse livro ele me baqueou bastante, porque é um livro bem forte. E no segundo capítulo eu já estava bem ciente de que quem não é batizado, quem não segue a Cristo, quem não isso e aquilo outro, acaba no inferno. Não necessariamente eu vou falar de inferno, porque não vem ao mérito por enquanto. O inferno é algo vago. O inferno pode ser a terra que a gente vive. Porque a vida eterna é quando a gente morre e vai para o céu e vive do lado de Deus, do lado de Jesus Cristo, nosso Salvador, que deu a vida por nós em troca dos nossos pecados, porque somos seres humanos errôneos e pecadores. E cada pessoa que... Como eu posso dizer? A mulher que cometeu traição na época, todo mundo queria apedrejá-la, condenaram ela ao apedrejamento. E Deus segurou a pedra e começou a falar sobre. Porque ninguém podia julgar ninguém, porque atire a primeira pedra quem nunca pecou na vida. E isso é a maior verdade que tem na vida, não só no meio cristão, mas no meio espírita, no meio budista, no meio... qualquer meio religioso, qualquer rito. Continuando a história de como eu me converti, falando do livro, eu já estava bem baqueado porque o livro é bem forte. Inclusive, não é recomendado para todas as pessoas lerem, porque ela realmente mexe com o ser humano, ela mexe com a alma, com a cabeça, com o psicológico das pessoas. E como vocês podem ver, eu sou bem diferente, um cristão bem diferenciado. Essa sobrancelha com risquinho, cabelo desbalanhado, alargadores, tatuagem, todas, muitas relacionadas à fé. E muitas igrejas que eu já entrei, eu fui visto com o olho virado. E eu não gostei nada disso. A primeira igreja que eu entrei, no momento que acabou o culto, eu saí, porque o pastor teve a audácia de dizer que
quem não desse uma oferta ou dízimo não iria ser abençoado por ele. Aí eu pensei, peraí, quem esse cara acha que é? Porque ele não é quem abençoa. Ele é um instrumento de Deus para abençoar. E o erro dele foi o mau uso das palavras. Não a minha má interpretação, mas o mau uso das palavras dele. Porém, Deus me levou a outra igreja, pela qual foi a melhor escolha que eu fiz. Foi numa Assembleia de Deus chamada Maranata, é uma igreja independente. O pastor me acolheu como filho, e na primeira vez que eu participei, ele me usou como exemplo para as pessoas. Porque ele disse que antigamente ele tinha preconceito com tatuagens, com coisas que eram diferentes do costume cristão. E ele apontou para mim e falou: vocês veem aqui o irmão Mateus, que é todo tatuado, é barbudo, tem essa cara de mal, mas Deus sabe do coração dele, ele tem um coração maravilhoso. Ele ajuda as pessoas, eu não preciso saber nada, ele não me falou nada, eu nem o conheço, eu tô vendo ele pela primeira vez, mas o Espírito Santo me tocou e falou para mim falar para ele que Jesus amava ele. E todas as vezes que ele tentou contra a vida dele, Jesus estava lá e ele não permitiu, porque Deus tinha um propósito na vida. E Deus realmente tem um propósito na minha vida, porque lendo o livro, no segundo capítulo, ele tinha uns 10 capítulos ou 12. No segundo eu já estava certo na minha cabeça que eu queria me batizar nas águas. Com 3 meses de igreja, todo mundo falava que eu não deveria fazer isso, porque não sei o que. Começaram as provas de eu entrar na igreja, e as provas são os desafios que Deus coloca na nossa vida para ver o quão forte a gente é. E sempre eu achei que as provas eram demais, porque eu vivo provas desde os 12 anos. Na verdade, desde os 6, por motivos pessoais que me fizeram ter os transtornos que eu tenho. Mas Deus tinha um propósito na minha vida, desde que eu nasci, desde que eu estava no ventre, Deus já tinha um propósito. Deus me deu os dons, que não é todo mundo que revela os dons que tem, porém uns usam os dons para o malefício, que isso é algo abominável, mas é existente no ser humano. Um dom que eu tenho que falar é de profecia. Só que, como recém-convertido, eu não consigo acreditar ainda nas minhas profecias. Eu tento profetizar coisas na minha vida, para praticamente ir testando. Mas, na verdade, no fundo eu confio nas minhas profecias, porque Deus fala comigo. Deus usa o Espírito Santo para mexer na minha boca como se eu fosse uma marionete e falar sobre algo que pode acontecer na minha vida, como eu profetizo. E eu profetizo as coisas na minha vida e elas acabam acontecendo. Só que eu ainda não confio para profetizar na vida dos outros. Mas quando eu estou contra a parede, conversando com uma pessoa que está passando mal ou está com problemas, e ela simplesmente para e entra na minha vida, e eu nunca sei o porquê uma pessoa que está mal entra na minha vida, porém eu venho descobrindo recentemente, porque Deus me fez um evangelista nato, de berço, porque eu sempre trabalhei com marketing, e então eu sei fazer o bom uso das palavras e sei fazer uma boa propaganda. Só que fazer propaganda de Deus é a coisa mais fácil, porque todo mundo, no fundo, acredita em Deus, porque tem teorias que Deus não existe, isso e aquilo outro, mas no fundo todo mundo acredita. Que nem tenho muitos amigos que dizem que são ateus, e mesmo antes de ser cristão, ser evangélico, até eu já fui do lado contrário, do lado negro da força, digamos assim, de brincadeira, mas já fui do lado negro da força, já reneguei Cristo, já reneguei Deus quando eu tinha meus problemas e coisas que me deixavam triste na vida, e eu achava que era culpa de Deus, mas na verdade não era, a culpa era minha, eu que fazia os erros, então eu tinha que arcar com eles. E Deus me sustentava com isso. Então hoje eu peço perdão para Deus por todas as vezes que eu culpei Ele por meus erros. O tempo foi se passando,
Depois que eu li o livro, depois que eu fui batizado nas águas, que foi a melhor experiência que eu tive na vida, porque foi revigorante, meu corpo tremeu com a presença do Espírito Santo. Foi aí que eu tive a certeza que Deus estava presente na minha vida. Um pouco antes de ser batizado, eu já tinha certeza que eu queria batizar, só que eu estava esperando o momento da igreja fazer os batismos. Eu sofri um acidente de carro. Meu carro girou 3 vezes numa estrada de terra e meu carro ficou sustentado por uma roda e preso num barranco com 3 rodas para cima. Porque eu era jovem e inconsequente, recente tinha entrado na igreja, então eu ainda não vivia uma vida saudável e de acordo com Cristo. Aí eu fazendo molecagem com o carro, eu sofri esse acidente. Só que antes de acontecer isso, eu sempre colocava a culpa em Deus. Se eu batesse o carro, se eu batesse o mindinho do pé na quina da estante, eu falava: Deus, por que você deixou acontecer isso na minha vida? Você tem o poder de tudo, você poderia impedir. Mas a vida não é assim. Deus, ele te dá asas para voar. Você voa a favor dele ou contra. Ele te dá o livre-arbítrio. Uma coisa que é o livre-arbítrio, que eu não acredito no livre-arbítrio. Não acredito porque isso é uma coisa minha. Eu não quero ter o meu livre-arbítrio porque eu virei cristão 100%. Então eu entreguei o meu livre-arbítrio para Deus. Porém, ele continua a insistir que eu tenho o meu livre-arbítrio e eu posso fazer as minhas escolhas. Mesmo eu implorando para ele em cada oração que eu faço, de ele tomar as rédeas da situação e levar a minha vida e me dar sabedoria para viver. Eu tive a oportunidade de dar alguns testemunhos da minha vida na primeira igreja que eu participei. Uma delas foi essa do acidente, só que tem muitas outras que, como é o início do canal, eu só estou tentando explicar um pouco sobre a minha história, de onde eu venho, de onde eu vim. Eu não falei de onde eu venho, só falei o meu nome e minha idade. Eu sou gaúcho, venho do Rio Grande do Sul, moro em São Paulo há 8 anos. Vai fazer 8 anos agora em dezembro. E vim para São Paulo porque é a terra da oportunidade. Só que eu estava enganado. Em São Paulo eu conheci muitas coisas ruins. Me envolvi com coisas erradas. Mas eu tenho muita fé que tudo que aconteceu na minha vida até hoje, Deus tinha escrito essa história. Como todos dizem, Deus escreve certo por linhas tortas. Não. Deus escreve torto por linhas certas. Você tem que ir andando conforme a maré vai. É uma montanha-russa a vida. Deus fez assim. Não porque ele é ruim, não porque ele é maléfico, mas porque ele faz guerreiros. Ele não faz somente filhos ou seguidores. Ele faz guerreiros. E nenhuma prova é maior do que você pode aguentar. Deus, eu digo, é o meu lema, é uma palavra que eu uso, não é pastor, não é coisa que eu vi na internet, não é coisa que eu vi em igreja. Eu digo que quem crê em Deus e quem é evangélico, quem segue a palavra de Cristo, segundo o Evangelho, é guerreiro, porque Deus coloca provas e as provas são batalhas diárias que temos que viver. Eu, por exemplo, no meio da pandemia, perdi meu emprego, tive o maior pico de depressão da minha vida, porém, é que eu ainda não sorri nesse vídeo porque eu não contei piada alguma. Mas eu tô no maior pico de depressão da minha vida e mesmo assim eu tô de pé. Eu tô louco pra ir pra igreja todos os dias. Toda vez que eu vou pra igreja eu começo a me vestir 1h30 antes pra ficar bem vestido, pra ficar bonito, pra me sentir bem e ficar bonito pra Deus. Porque que nem uma vez eu postei no status do WhatsApp, que na verdade eu postei no Facebook, que todo culto para Deus é um baile de gala. Então você tem que estar vestido a caráter. Não que isso seja a regra. Você pode ir de bermuda, você pode ir de camiseta, você pode ir do jeito que for. Se eu fosse de camiseta,
todos veriam minhas tatuagens. Porém, eu tenho tatuagem na mão, nos dedos, em tudo, no pescoço, nas coisas e tudo. Então eu não tenho como esconder minhas tatuagens. E nem quero, porque Deus sabe do meu coração. Ele sabe da verdade. Ele sabe do meu intuito. E Ele sabe que eu sempre fui viciado em ajudar as pessoas. Desde sempre eu engolia meu choro para curar o choro de alguém. Como nessa madrugada eu ajudei uma amiga, eu contei a história para ela que tem um mito que foi criado nessa sociedade machista e banal, que homem não pode chorar. Mas quem não chora está morto por dentro, como diz Fogaça. Henrique Fogaça. O homem chora sim e deve chorar muito. E outra coisa que eu disse para ela foi um lema que a minha avó me ensinou. Que quando a dor no peito é grande demais para suportar, ela começa a escorrer pelos olhos. Então eu carrego um lema novo na vida que eu falo para as pessoas que estão passando mal, que estão com crise, que estão em momentos difíceis, para chorarem. Eu, por exemplo, quando me sinto mal, quando eu estou me sentindo mal, eu assisto um filme de drama, eu assisto algum filme de romance, alguma coisa que me emocione, porque chorar alivia a dor. Chorar tira o peso das costas. Mas passando essas coisas, eu tive outro acidente de carro. Eu estava tentando lembrar se foi antes ou depois. Mas depois que eu tive meu acidente de carro, eu bati o meu carro a 100 km por hora em um poste, porque eu estava nervoso com uma namorada que eu tive. E por incrível que pareça, não aconteceu nada comigo. Eu, como era machão e molecão no mesmo tempo, não usava cinto. Tinha tudo para dar errado. E eu simplesmente bati a cabeça no para-brisa. Rachou o para-brisa, eu fiquei tonto, estourou o pneu da frente, meu carro na frente destruiu um pouco. Mas mesmo tonto, eu tive fé em Deus. Primeiramente eu desci do carro e agradeci a Ele por eu não ter morrido. Mesmo tendo passado 2 anos com o intuito de pegar o meu carro e um dia sair e enfiar ele na parede para acabar com a minha vida. Porém, Deus nunca quis isso, porque todas as tentativas que eu tive foram falhas. E eu agradeço a Deus profundamente que não tenha conseguido. Primeiro, porque é pecado. Segundo, porque eu sou muito novo. Eu ia dizer que eu era, mas eu ainda sou muito novo. Eu tenho uma vida inteira pela frente, eu tenho sonhos a realizar, eu tenho trabalhos a cumprir, eu tenho palavras para pregar, eu tenho pessoas para evangelizar, eu tenho uma vida inteira pela frente. E depois desse acidente de carro, eu comecei a usar muita droga, para tentar esquecer um pouco do sofrimento que eu passei, porque eu perdi meu carro, que foi a maior conquista da minha vida com 19 anos. E eu perdi com 21. Setembro do ano passado, aliás. Porém, depois que eu perdi meu carro, eu terminei meu relacionamento com a pessoa. E depois de um mês usando porcarias, eu me afastei de Deus, afastei da igreja, porque no meu coração era errado eu estar sujo por dentro, estar sujo porque o nosso corpo é o templo de Jesus Cristo. O nosso corpo é a igreja. E eu me sentia sujo ao ponto de não querer participar dos cultos, não querer entrar na igreja para não sujar o chão sagrado. Porque eu era biruta nessa questão. Até que um dia eu tive uma conversa com um levita da igreja. E ele falou, cara, quanto mais sujo a gente está, mais perto de Deus a gente tem que ficar. Então para com essa ideia que você tem que ficar longe da igreja, para com essa neura que você tem que se afastar de Deus porque você não o merece. Você o merece sim porque Ele quer você perto dele.
E o Espírito Santo usou 2 pessoas para falarem comigo durante 2 horas. Eu estava com uso de entorpecentes e não estava pensando muito bem. Porém, o Espírito Santo tomou aquela conversa e a conversa durou 2 horas. E foi aí que eu voltei para a igreja mais forte do que nunca. Em um culto em específico, eu fui agraciado pelo batismo no fogo do Espírito Santo. Ou, como eu digo quando eu me apresento numa igreja nova, eu sou batizado nas águas e no fogo. Porque ser batizado nas águas é você aceitar Jesus Cristo no seu coração como o único Salvador. Ser batizado no fogo é Ele te aceitar. Tem os dois. Você aceita Ele primeiro e depois Ele te aceita. E com 8 meses de conversão, Deus me deu a honra de ser batizado no fogo. E foi quando, não que eu recebi meus dons, mas que Ele aprimorou, que Ele deliberou meus dons, na verdade. Porque o meu dom eu já venho, desde que eu nasci eu já tinha os meus dons. Deus já tinha dado os dons a mim, só que Ele não tinha liberado para usá-los. E quando eu fui batizado no fogo, eu recebi os meus dons novamente e Ele liberou para eu usá-los. Só que usá-los para o bem, porque tem muito falso messias hoje em dia que faz mau uso dos dons de Deus. E nesse dia que eu ganhei meus dons, que eu ganhei a permissão de usá-los, o pregador da noite me chamou no púlpito. Estava muita gente na igreja, uma aglomeração maravilhosa, cheio de gente agarrada em Cristo. E ele me chamou lá em cima. Eu estava de costas para, eu não sei como dizer, para a igreja ou plateia. Vamos usar plateia porque eu não sei especificar de outra maneira. Mas eu estava de costas para a plateia e ele disse: Mateus, você sabe que ali não é teu lugar, né? E eu balancei com a cabeça que sim, porque eu sempre soube. Desde que eu fui batizado, Deus me disse que eu tinha um chamado para virar pregador. Eu não digo pastor porque eu não me imagino preso a uma igreja e eu comande essa igreja e pastoreie as ovelhas. Eu me vejo como um pregador da palavra que sai pelo mundo, pelo Brasil, pelo mundo, para citar a palavra de Deus. Como a minha inspiração, que é o David Leonardo. Ele tem 24 anos, se eu não me engano, e ele prega desde os 19. Eu assistia muito ele quando eu estava em crise de depressão e ansiedade, quando eu ainda estava fazendo a adaptação dos remédios, que hoje, graças a Deus, eu achei a fórmula certa para me deixar bem e feliz comigo mesmo, tampando o vazio que eu tinha. Mas não foi os remédios que tamparam, não são eles que me deixam bem. Eles amenizam a dor que eu sentia, as crises que eu tinha. E Deus vem me curando todos os dias. Então eu me vejo pregando a palavra como eu estou tentando fazer aqui. Só que como eu nunca fiz isso, porque eu tinha vergonha, eu tenho vergonha do palco, eu tenho vergonha de plateia, eu tenho vergonha de pessoas me assistindo, eu tenho medo, na verdade, de aglomeração de muita gente que eu não conheço, que eu esteja num lugar desconhecido, porque eu me sinto mal e ataca gatilho. E eu tenho crise de ansiedade. Porém, na igreja não é esse lugar. Na igreja eu me sinto bem, com todos os irmãos presentes. Inclusive nessa pandemia, que tem alguns irmãos que estão frequentando a igreja. E eu me sinto bem, eu me sinto em casa. Como na célula de jovens, com meu líder espiritual que fez uma aliança com Deus e comigo, de 10 semanas, que na verdade duraram 13 semanas, que é um número bom, porque foram 12 apóstolos mais Jesus Cristo, que são 13, que é o número 13, que inclusive eu tenho tatuado nos dedos. É um número que eu gosto muito. Essas 13 semanas o propósito era
pedi para Deus que a minha esposa voltasse, porque eu terminei um casamento e o propósito era ela voltar. Só que no decorrer das semanas, a cada semana era uma lição nova que eu tinha que aprender e uma lição nova que eu tinha que viver, e foi difícil. Mas ao decorrer do tempo, na metade da aliança, o objetivo começou a ser outro. O objetivo começou a ser melhorar a mim mesmo, melhorar o meu coração, melhorar a minha fé, melhorar a minha serenidade na vida. Tanto que funcionou tão bem que hoje, no maior pico de depressão da minha vida, eu estou de pé, sorrindo, brincando, ajudando outras pessoas que precisam e tentando passar a palavra do Senhor. Esse canal tem o primeiro intuito de ser cristão, mas eu quero acolher os jovens. Eu quero desmistificar essa parte que a igreja é ruim, porque muita igreja realmente é ruim. Eu demorei muito para encontrar a minha. Até que com 22 anos, por acaso, eu passei por uma igreja, ela estava perto e estava tocando um louvor que eu gostava. Então eu entrei nessa igreja. E fui me adaptando a ela. E ela se adaptando a mim. Tanto que meu líder espiritual, ao qual foi o que fez a aliança com Deus e comigo, foi a primeira pessoa a falar comigo na igreja e me fazer me sentir em casa. E eu preocupado com as tatuagens, com as sobrancelhas, com o cabelo, com a barba grande, o caramba 4. E não, eu me senti em casa. Ele me acolheu como um filho, porque eu considero como um pai. William, ele tem 30 e poucos anos, às vezes eu brinco com ele que ele tem 40, aí ele fala que eu tenho 30, porque eu tenho essa cara de velho. Mas eu penso da maneira mais legal de se pensar, que é que eu sou bem vivido. E essa barba tem história. Então, basicamente é isso no primeiro vídeo. Eu tinha um roteiro totalmente com vários tópicos para falar, mas eu acabei me perdendo no assunto e acabei estendendo muito a história. Tanto que o último vídeo está com 17 minutos e 50 segundos e era para ser um vídeo de 10 minutos ao todo. Enfim, pessoal, espero que esse canal venha a começar a ajudar vocês. Eu espero dicas, perguntas que todo mundo tem, curiosidades. Podem falar sobre qualquer religião, que eu entendo bastante porque participei de muitas. Deus me preparou para qualquer religião, para evangelizar pessoas que são de um lado e de outro, para virem para o lado de Cristo. Mas Cristo está em todas as religiões, independente de qualquer coisa. Até no lado contrário, e eu não quero citar o nome para não parecer hipócrita e preconceituoso, porque se foi uma coisa que Deus fez, foi tirar um preconceito com as pessoas. Eu não julgo ninguém para ninguém me julgar. Se Jesus não julgou os outros, porque eu teria a audácia de julgar alguém. Então, nesse canal eu vou abranger todas as religiões, porém com o intuito de falar sobre Deus. Amém, irmãos? A paz do Senhor.